Por que o Byakugan foi esquecido na obra de Naruto e um dos motivos pode ser o Sasuke? Mano, Kishimoto... Vai te lascar, arrombado. É um fato de que o Byakugan é um dos olhos mais fodas da obra de Naruto, principalmente lá no clássico. E ele, mano, é foda não só pelo design dele, mas também pelas habilidades que ele dá para o usuário de Byakugan. Habilidades como ver em 360 graus, ver através de objetos e perceber o fluxo de chakra através dos objetos. E também ver pontos de chakra que são os Tengetsu, que nada mais são que os pontos onde o teu chakra se acumula no teu corpo. E com essas habilidades, os Hyuga simplesmente desenvolveram o Punho Gentil, ou Juken, ou na tradução brasileira Herbert Richards, Punho Suave. Essa aqui, obviamente, é uma técnica exclusiva dos Hyugas, onde eles alinham duas habilidades deles, o Byakugan e a capacidade deles de expelir chakra do seu corpo, formando assim o Punho Gentil, onde tem as suas variações, que são os 8 trigramas 64 palmas giratórias, também tem o 8 trigramas 32 palmas giratórias, tem o 8 trigramas 16 palmas giratórias e também tem o 8 trigramas 120 palmas. E essas habilidades simplesmente consistem em atingir os pontos de chakra do inimigo, fazendo com que ele perca sua capacidade de controlar o chakra. Era assim que os Hyugas lutavam. E essa técnica é muito foda, pois ela não só machuca externamente, a parte de fora do teu corpo, mas também machuca por dentro, papai. Lá ele. Mas presta bem atenção, o Punho Gentil não é uma habilidade do Byakugan, é uma habilidade dos Hyuga. Porque o Byakugan foi dado a eles pela genética deles vinda lá dos Otsutsuki. Exatamente, eu sei que tu sabe que o Byakugan veio dos Otsutsuki, os alienígenas do passado que vieram pelos mundos aí, incluindo o nosso, e plantavam lá suas sementinhas, os caralhos, só que dentro dessa brincadeira aqui tinha um terráqueo que com certeza era descendente do Vomax do Ben 10, que viu uma alienígena volada e mandou-lhe pau. Aí, pai, simplesmente nasceu Kaguroma e Hamura Otsutsuki, os filhos de Kaguya e Tenji. Nosso herói aqui, né? De Hagoromo veio o clã Senju, veio o clã Hyuga, veio até mesmo o clã Uzumaki, com várias derivações. Só que de Hamura veio só um clã, mano, que é o clã Hyuga. Exatamente, eles são descendentes direto de Hamura, tecnicamente, lá dos caras da Lua, porque o Hamura foi pra Lua, que tecnicamente era a Kaguya, né? Que estava selada lá. Ele foi pra lá, mas por algum motivo, a gente não sabe como, ele fez um amorzinho com alguém e deixou descendentes meio humanos na Terra e depois humanos, né? Porque com o passar do tempo, o clã Hyuga é um clã de humanos, sendo descendentes diretos do filho de Kaguya. Eles estão muito mais próximos de um Otsutsuki de que um Uchiha, por exemplo. Ou seja, o Byakugan, meu irmão e minha irmã, é simplesmente um dos primeiros doujutsus, até mais antigo que Rinnegan, mais antigo, obviamente, que Sharingan. Ele é o doujutsu primário, quase. Onde se não aparecer um outro doujutsu antes dele, o Byakugan pode ser dito o doujutsu original, originário de todos os outros, tecnicamente. E com essa história linda aqui, a gente foi passando os anos e os Hyuga tinham tanto amor por esse olho deles, tinham tanto respeito e valorizavam demais esse olho a ponto de dividir a família deles em duas casas, a casa primária e a casa secundária, onde a casa secundária só existia para proteger a primária, para que o olho não caísse em mãos erradas. Tá entendendo quão importante era o olho? Esse olho é um olho muito importante porque ele descende lá dos arrombados dos Otsutsuki, chegando aqui nos Hyuga, e os Hyuga viam esse olho com tanta importância que davam para ele, não, esse olho é muito poderoso, muito importante e não pode cair nas mãos dos inimigos. Aí eles criaram uma forma de que vamos separar a família em dois, a família principal aqui é a família, não é, dos nobres, digamos assim, esses que vão ser protegidos pela família secundária, ou seja, os caras que metiam o pau na galera mesmo, que lutavam, era a família secundária. A questão é, por eles entrarem em combate com outras pessoas, provavelmente eles poderiam morrer, né? E aí que tem uma questão, se um cara vai pro Vasco, a galera podia pegar o olho dele, e para não pegar o olho dele, desenvolveram um selo, o selo amaldiçoado do pássaro em jaula. Caralho, pássaro em jaula. Eu disse tudo aqui, né? O cara era preso. A família secundária não tinha liberdade alguma. Elas tinham que viver para proteger a família principal. E lembrando que esse olho não servia só para apagar o Byakugan quando o cara morria. Ele também servia para punir os membros da família secundária. Os caras eram arrombados. Por exemplo, se o cara estivesse fazendo maldades indo contra a família principal, o membro da família principal tinha o poder de fazer com que o selo, mano, começasse a ter uma dor imensa da família secundária. A gente já viu isso várias vezes na obra
de Naruto. E é importante ressaltar que essa punição que os caras sofriam era um tipo de um jutsu com um selo especial que a família principal sabia e derretia as células do cérebro do cara, mano. Ou seja, era uma punição para os membros da família secundária caso eles não andassem na lenha. E lembrando que também tem aquela curiosidade do selo original no mangá ser parecido com uma Suara Chichikai, não posso falar o nome aqui, mas na verdade não tem nada a ver com a arrombadística aí, a do bigodão arrombado. Ela é simplesmente um símbolo japonês, já falei isso aqui em outros vídeos, que é um símbolo da cultura japonesa usado por muitos e muitos anos, só que o arrombado resolveu usar o mesmo símbolo, só que torceu um pouquinho, onde no anime eles tiveram que censurar essa parte, colocando um X mesmo ali, ficou legal também no anime, mas o original não é assim. Alô, alô, freguesia, é o carro da rua passando aqui do teu ovo para pedir para que o senhor se inscreva no canal e nos ajude a bater 225 mil inscritos até o Natal. Tá fácil, né? O Papai Noel do like vai vir aqui dar like, se inscreve no canal e apoia a gente a continuar o trabalho pra vocês. E se quiser hypar o vídeo, dá uma hypada aí, vai hypando aí. Então tá, os caras criaram um selo, criaram tudo pra proteger esse olho, um olho que deve ser super importante. Sim, em Naruto clássico a gente via o olho como um dos olhos mais zicas de todos, mano. Até mais zica do que o Sharingan na época, porque o Sharingan já tinha aparecido algumas vezes, a gente viu que ele era foda, a gente adorava o Sharingan, porém, o Byakugan trazia com ele uma aura de mistério. Um clã muito forte, tinha regras estritas para se proteger e um clã que fazia de tudo para que o olho não caísse em mãos inimigas, ou seja, esse olho tinha uma aura muito foda, principalmente porque tinha um único cara que carregava esse olho sozinho e ele era tão foda que fazia com que esse olho ficasse mais foda do que ele realmente é. Porque se a gente for ver, o Byakugan não é grande coisa não. Em poder, vamos ser realista aqui, ele não é pica não, é 360 graus e vê chakra, porra. Tá de sacanagem, vê chakra. O Sharingan vê chakra também, o Sharingan só não enxerga em 360 graus. Mas ele é tão rápido aqui que nem precisa de 360 graus, porra. Então em poder mesmo, esse olho não era pica. Mas quem era pica aqui na história que fazia com que a gente amasse esse olho e depois se decepcionasse tanto pelo fato desse olho simplesmente ser esquecido. Neji Hyuga, irmão. A culpa do Byakugan ser foda do jeito que é pra gente e o fato dele ter sido esquecido doer tanto na gente é o fato do Neji ser foda pra caralho. Era ele que carregava todo o Byakugan nas costas. Esquece qualquer membro do clã Hyuga. Esquece qualquer membro do clã Otsutsuki. Não importa se tá na Lua, se tá em Marte, se tá na pariu. Esse cara não se compara ao Neji quando se fala em carregar o legado desse olho, porque o Neji é que fazia toda essa moral. Mas presta bem atenção. Eu não tô falando que o Neji é mais forte que o Otsutsuki, tá bom? Não, ele não era mais forte. Obviamente ele não usava o olho tão bem quanto o Otsutsuki, não tem como. A questão é que o Neji carregava em estilo, design, técnica, tudo. O Neji era o representante do olho na obra. O crachá representante do Byakugan, ele era o cara. O primeiro cara que tu pensa quando tu pensa em Byakugan é o Neji. Mas por que isso? Obviamente é por causa da personalidade e do estilo do Neji. Pois olha esse cara aqui na tela, mano. O maluco é brabo. Olha essa roupa dele. Olha esse design. Olha essas faixas enroladas no braço dele. É uma roupa que não tem muita cor. Fica tudo quase da mesma cor. O olho dele, a pele dele, a roupa dele. Só o calção dele e o cabelo que tinha uma cor bem diferente aqui. Mas o que era mais foda era a personalidade do Neji. Pois ele era um cara quieto, arrogante, centrado, muito esforçado demais e com uma mentalidade muito forte. O Neji passava aquele ar assim de superioridade. Ele se sentia superior, ele não se via superior. Olha que foda. Ele sabia que ele era membro da família secundária. Ele sabia que ele era inferior à família principal. Porém, ele lutava e treinava tanto que ninguém fora a família principal na cabeça dele poderia ser superior a ele. Ele era pica demais. O problema foi o Naruto, né? Que lutou com ele e depois que ele lutou com o Naruto, a partir desse momento, a gente teve a decadência do Neji. E o que deixava o Neji tão foda, fora o design dele, era a mistura do design com o que ele acreditava pra vida. Pois desde pequeno, o Neji acreditava fortemente no destino imutável. E depois de nascer, tu nunca poderia escapar do teu destino. Ou seja, o Neji acreditava que depois que tu nasceu, meu galo, teu destino é aquele e não tem o que fazer. Pode se esforçar, pode fazer o que for. Tu vai ser sempre o que o teu destino quer que tu seja. A questão é que depois que ele lutou com o Naruto, ele percebeu que o esforço, sim, pode fazer com que a pessoa se dê bem e tal. A questão é que ele tava certo, mano.
Neji estava certo desde o início, porque o Naruto já era predestinado ao sucesso. Ele já era um cara da profecia, ele era a reencarnação de Ashura. Simplesmente isso, Naruto era o cara que ia parar Kaguya. Neji sabia desde o início, tu nasceu, tu tá fudido. Era isso que ele acreditava. O Naruto provou que não, porque na época Naruto também não sabia que ele era o predestinado. Esse, obviamente, é um dos choques da obra de Naruto, porque o Neji estava certo desde o início. Naruto, ele era predestinado porque ele era o protagonista, tá entendendo? Mas o cara meteu o discurso no jutsu no Neji, e a partir disso o Neji mudou o jeito dele de ser. Só que eu acredito numa coisa, agora presta atenção na teoria da conspiração aqui. O Neji, ele era um dos personagens mais fodas do Naruto clássico, considerado um dos Genins mais famosos da época, onde o top 5 da época era Sasuke, obviamente em primeiro lugar, tinha o Naruto, porque era o protagonista, o Rock Lee tava nessa lista aqui, tinha o Gaara e tinha o Neji, ou seja, eles eram os mais importantes na época. Só que se tu for analisar todos esses daqui, nenhum deles tem coisas em comum. Os únicos caras que têm algo muito parecido e são personagens quase iguais são Sasuke e Neji. Ambos tinham uma personalidade muito marcante, muito forte. Ambos carregavam com eles doujutsus, poderes oculares. Para piorar a semelhança entre os dois, ambos tinham uma marca amaldiçoada. O Sasuke com a marca da maldição e o nosso amado e querido Neji com a marca da família secundária, mano. Os dois tinham marcas. Mais uma semelhança que coloca os dois quase no mesmo patamar de tipo de personagem. O Neji tinha que cair, mano. Tinham que fazer uma conspiração para derrubar o Neji. Onde assim muita gente acredita que o Neji seria um problema pro Sasuke se ele crescesse no Shippuden e se tornasse um personagem muito foda, continuasse do jeito que ele era no clássico. Um design muito foda, uma aparição muito foda, jeito de lutar incrível, do jeito que ele fazia no clássico. A galera acredita que ele ofuscaria o Sasuke de certa forma. Eu não acredito muito nisso, mas isso tem um fundo de verdade, porque os dois carregavam tecnicamente a mesma personalidade e ocupavam tecnicamente o mesmo espaço na nossa cabecinha. Ambos eram muito poderosos, um estilo de luta muito foda, muito característico, né? O punho gentil é muito característico e o Sharingan muito característico e o Byakugan era um outro olho que também batia de frente com o nosso amado e querido Sharingan. Só que como a gente sabe, o Kishimoto Miyamoto sempre esquece os personagens, vai deixando eles de lado e foca só no que tem que focar. O cara trabalhava demais, mano. E obviamente ele não ia conseguir dar a atenção necessária que o Neji precisava. Foi aí que a coisa ficou uma bosta. Porque a partir do time skip, no início do Shippuden, o Neji muda de personalidade e muda de roupa. Exatamente, irmãos. A roupa do Neji fica horrível, toda da mesma cor tecnicamente, sem nenhuma característica, nada legal, com umas mangas gigante. Eu sei que muita gente gosta da roupa do Neji, mas compara com a do clássico. Porra, pelo amor de Deus. Só que o pior aqui é a personalidade do Neji. Pois a personalidade dele agora é super quieta. Ele já era quieto antes, agora ele tá super quieto, super manso. Parecia que nem vontade de lutar ele tinha. Lá no clássico ele tinha uma raiva, um ódio, que ele queria provar que ele era forte, mesmo sendo um membro da família secundária e mesmo que o destino dele fosse traçado para ser um cara secundário sempre, nunca mais tirar aquele selo da testa, ser pra sempre enjaulado. Mesmo assim ele lutava, treinava pra caralho pra ser forte e ser visto como alguém importante. No Shippuden parece que o Neji não tem mais essa personalidade, ele não precisa mais provar nada pra ninguém e é por isso que o Neji perde toda a característica dele que deixava ele foda. Agora imagina, tu tira o design do cara e tira a personalidade dele. O que acontece com ele? Ele simplesmente é apagado. É tão apagado que na guerra inteira ninja, o Neji não fez nada. E vou mais longe ainda, no Shippuden inteiro, o Neji não fez nada. A coisa mais legal dele foi lutar contra ele mesmo, mano. Presta atenção, ele lutou contra ele mesmo. Foi a coisa mais legal que ele fez. Aí tu me diz o seguinte, não, meu Zé, mas ele conseguiu uma técnica nova, ele jogava de longe aqui, o poder dele é muito foda. Uma bosta. Ninguém quer ver Neji de longe. O Neji era um cara que se aproximava e chamava tu no dedo, pô. Ele enfiava o dedo onde tu nem via, mano, e tu só caía duro no chão. Mas é aí que tá o problema maior. Neji e o estilo de luta do Neji. Naruto Shippuden, principalmente a partir da guerra, onde o Neji foi apagado totalmente, tentou fazer um jutsu de longa distância aqui. Sabe por que o Kishimoto fez isso? Porque na guerra a galera tava voando, a galera tava com velocidades incríveis, a galera não estava mais lutando corpo a corpo. Era poder, e tanto o Neji quanto o Rock Lee foram apagados. E aqui a gente tem o terceiro ponto, a última pá no caixão do Neji, mano, pra morte dele, literalmente. Foi os poderes da obra de Naruto terem crescido tanto e terem se afastado daquele estilo do clássico, onde a galera se aproximava, usava taijutsu, usava substituição, usava selos de mão. Agora a galera tá usando tudo Kamehameha, porra. A única coisa que faltou pro Naruto virar Dragon Ball era os caras se transformarem em Super Saiyajin. E obviamente personagens como o Neji já não tinham mais espaço. Na verdade, nenhum personagem tinha espaço.
espaço. Mas o Neji literalmente não tinha espaço nenhum dentro daquela guerra, mano. Pois se tu for lembrar, o olho em geral do Byakugan na guerra inteira só usava pra ficar vendo, ai, tem gente lá, tem gente aqui, aí tem chakra aqui, tem chakra lá. Simplesmente isso, porque o principal, cara, a representação física do Byakugan era um merda agora. Ou seja, agora a gente conseguiu enxergar que o Byakugan, o poder Byakugan, é um poder que não é legal, é um poder muito simples. E pelo fato do Kishimoto ter que dar mais atenção ao Sasuke, ao olho do Sasuke, às evoluções do Sharingan, Sharingan 1, 2, 3 Tomoe, Mangekyo Sharingan, Mangekyo Sharingan Eterno, foi pra Rinnegan, Rinneteisei, os caralho, é óbvio que ele não deu evolução nenhuma pro Byakugan, fazendo só o Tenseigan, e o Tenseigan simplesmente, na minha opinião, é uma redenção do Kishimoto com o Byakugan, dando lá no final um último poder, uma evolução para o Tenseigan, pra galera falar o seguinte, aí beleza, não esqueceu do olho totalmente. Ele tinha esquecido, mas ele lembrou, não, vou dar uma moral aqui pra galera. Meter um Tenseigan aqui, que nem dá pra conseguir. Tem que conseguir chakra do da onde, não sei quantos olhos, é uma mão pra conseguir. É muito parecido também com o Rinnegan, não é bem assim pra conseguir o Rinnegan também. A questão, velho, é que uma dor que a gente carrega é, se o Neji continuasse sendo foda e tivesse um pouquinho só mais de atenção, mano, e ele conseguisse, por exemplo, uma evolução no olho dele, até mesmo um Tenseigan. Obviamente o Tenseigan não existia ainda, mas se o Tenseigan acontecesse no Neji, seria o ápice do Neji. Porque o Neji morreu da maneira mais errada possível. O cara literalmente esqueceu do Neji, a obra cresceu, o Neji ficou pra trás, o estilo do Neji não funcionava mais na obra e simplesmente ele morreu pela forma mais ridícula para o Neji. Pensa na forma de lutar do Neji. Ele simplesmente não deixava as coisas encostarem nele, mano. Então poderia haver uma chuva de meteoros dele que ele ia rebater o bagulho. Era a única coisa que ele tinha. Neji só girava e rebatia as coisas. Era só isso que ele fazia, porra. E o Kishimoto vai lá e faz o cara não girar, não rebater a coisa e morrer por causa disso ainda. Pensa comigo, tu é bom numa coisa só e tu morre pela coisa que tu é bom, por fazer errado ela. Tu tá de sacanagem, irmão. Então esse é o motivo do Byakugan ter sido esquecido. O Neji foi esquecido. A partir do momento que ele foi esquecido, o Byakugan não tinha pressão suficiente para se destacar, mesmo o Byakugan estando nos Otsutsuki. Porque como eu falei, o representante do Byakugan não era os Otsutsuki, era o Neji. Era ele, por ser foda lá no clássico, que fez com que a gente amasse o Byakugan. Depois que ele enfraqueceu, o Byakugan não tinha capacidade de continuar sendo foda. E um dos motivos pode ser, sim, a questão do Kishimoto ter que dar atenção para o Sasuke, para um dojutsu, fazer esse dojutsu crescer e ter mais poderes, e ele acabou deixando o Neji e a galera de lado, ou seja, a culpa é do Sasuke. Pega o Sasuke na porrada. Mas qual a opinião de vocês? Deixa nos comentários, beijinho e até o próximo vídeo.